Bem, achamos o subtotal, que seria ali o valor total de cada um dos produtos a partir do valor unitário vezes a quantidade que nós temos dentro da planilha. Utilizamos o operador matemático de multiplicação e agora nós precisamos achar o desconto. Bom, o desconto ele nada mais é do que o valor do subtotal vezes o desconto, que seria os 10% que nós colocamos na planilha. E aí, mais uma vez, nós vamos fazer ali o sinal de igualdade, utilizar a célula D4, que é onde possui o subtotal do caderno de 125 folhas, vezes os 10% que nós temos para basear o cálculo. E automaticamente nós temos ali R$ 1.000 de desconto. E aí uma coisa interessante que é válida ressaltar. Observa o seguinte. Se eu fizer a utilização da alça de preenchimento, observe que algumas informações elas ficaram um pouco estranhas. Como que, por exemplo, eu tenho um subtotal de R$ 367 e aí eu tive um desconto de R$ 183.750. Para explicar isso daqui, é interessante a gente fazer o seguinte. Dando duplo clique no valor, você consegue acessar o cálculo mais uma vez. Observe que o primeiro cálculo que fizemos, nós utilizamos a célula D4 e a célula B2, que é onde está o nosso desconto de 10%. Como vimos na aula anterior, à medida em que a gente faz a utilização da alça, automaticamente o Excel ele acaba pegando as informações abaixo. Ou seja, para quando eu fiz o desconto dos 15.000, ele automaticamente pegou a célula D5, que até então está certa, porém, ele não pegou o desconto de 10%, ele pegou a palavra chamada quantidade. E devido a isso, deu esse hashtag valor, que é o que? Um cálculo não entendido. E assim, sequencialmente, ou seja, para a nossa célula de valor de R$ 367,50, ele pegou o valor de 500. Para 9.000, ele pegou de 400. 13.000, ele pegou de 147 e assim sucessivamente. Bom, de certa forma, nós bagunçamos os valores, e isso aqui é importante de saber por quê. À medida em que a gente faz um determinado cálculo e a gente precisa de uma célula fixa para os demais, nós precisamos fazer um processo chamado travar célula. Como que eu faço esse processo? Para que vocês entendam e não tenha tanta confusão, eu vou deletar tudo novamente e vou dar início a mais um cálculo. Clicando novamente nos 10.000 vezes os meus 10%. Bom, como que eu faço para travar a célula para que para todos os outros cálculos os 10% ele também seja contabilizado? Assim que eu selecionar a minha célula onde está os 10%, que no caso a minha é a B2, eu vou pressionar uma tecla no teclado a F4. Não é as duas teclas, F depois o número 4. É uma tecla só chamada F4. Assim que eu pressionar, automaticamente ele vai acrescentar aqui cifrão entre a letra B e o número 2. Tá? Então, fazendo isso indica que essa célula ela foi travada e se eu fazer a utilização da alça de preenchimento, a minha primeira informação, ou seja, a minha primeira célula, meu primeiro valor, ele vai ser subsequente, ou seja, a minha primeira é D4, vai continuar sequencialmente D5, D6 e assim sucessivamente. Porém, a minha B2, que é os meus 10% de desconto, ele vai ser mantido travado. Então, utilizando novamente a alça do preenchimento, automaticamente eu vou ter aqui todos os descontos de acordo com os subtotais exatos, tá bom? Então, se eu vier a dar duplo clique em qualquer um, vai observar que a primeira célula ela mudou, a primeira era D4, essa é a D8, porém, a B2, que é os 10%, ele manteve-se ali fixo, tá bom? Então, para a gente recapitular, eu tinha um caderno de 125 folhas com 500 unidades para ser vendidas a R$ 20 cada um. Eu teria ali um lucro ou eu teria um ganho, né, de R$ 10.000, porém eu aplicaria um desconto de R$ 1.000. Então, para o fichário, unidade de 400, valor unitário R$ 38, teria um subtotal, que é a quantidade total do valor de acordo com os 400 vezes o valor unitário, R$ 15.200, e ali um desconto de R$ 1.520, e assim sucessivamente.